Olá, Cuiabá, bom dia! Estamos aí começando mais uma edição do programa Na Mira da Lei. Hoje nós temos um programa especial porque vamos abordar um assunto muito importante nos dias de hoje. A gente sabe, por exemplo, que a família é a célula principal da sociedade. É na família que se adquire noções de dignidade, caráter firme e retidões de costumes, né? Mas, infelizmente, os dados, a estatística mostram um quadro difícil. Mulheres são espancadas, assassinadas, sofrem violência sexual e a estatística afirma que o álcool e o ciúme têm sido os motivos que têm impulsionado os agressores a cometer esse crime. E hoje a gente vai mostrar matérias de violência doméstica e também vamos estar aqui com alguém que entende bem disso. Nós vamos estar aqui com duas excelentes profissionais da segurança pública. A doutora que a gente quer cumprimentar, doutora Silvia Virgínia, delegada em defesa da mulher. Doutora, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. Obrigada por vocês também. A oportunidade que a gente tem para abordar esse tipo de assunto que é muito importante para que as pessoas sejam orientadas a denunciar e a não sofrer esse tipo de violência. Ok, do lado da doutora Silvia Virgínia, estamos aí com a oficial atuante, né, operacional, Tenente Radassa, que mais uma vez também está conosco. Muito obrigado, Tenente, por mais uma vez a sua participação no programa Na Mira da Lei. Eu que agradeço e desde já parabenizo aí o programa por abordar esse tema, que é de fundamental importância. A gente que trabalha na rua, a gente vê aí o quanto a sociedade, quantas mulheres precisam ter maiores informações sobre esse assunto. Doutora, analisando esse caso, a gente viu aí que o marido impulsionado pelo ciúme, a gente viu aí que através do diálogo que ele mantém com ela, o ciúme do ex-marido, questão cultural. Que análise a senhora faz sobre esse caso, doutora? O problema é que, em pleno século XXI, ainda as crianças, os adolescentes, ainda são criados com essa concepção de que o homem manda, a mulher obedece, e existe aquela supremacia do macho contra a fêmea. Então, eu acho que o que tem que ser feito é um trabalho de educação, é um problema de cultura, porque a gente percebe que a vítima ela fica muito fragilizada e, às vezes, até retorna para o relacionamento, até pelo problema da baixa autoestima, problema psicológico, ela não tem formação para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes até tem, mas o agressor, aquela pessoa com quem ela convive, ele faz com que ela acredite que ela não é capaz. Então é um trabalho assim muito silencioso que de repente até a própria família não percebe. E muitas vezes quando a família percebe, ela tenta encobrir porque ela acha que é mais vantajoso, ela tem filhos, ela tem que criar seus filhos com seu marido, então é difícil, às vezes ela não tem respaldo familiar para retornar, para sair desse tipo de violência. Então, eu acho que as pessoas têm que ser orientadas, a família tem que ser orientada, os filhos principalmente, porque nós percebemos que tem mulheres que apanham há muitos anos e só quando os filhos crescem, viram adultos, é que eles conseguem até retirar a mãe desse círculo vicioso. Doutora, a gente viu aí, por exemplo, a gente sabe que a família vem perdendo muitos valores. E, de repente, muitos casamentos são desfeitos, né? Esses casos que acontecem, na maioria das vezes, envolvem sempre os ex, né? Os ex, o ciúme, vamos dizer assim, que esteja num número maior até que propriamente o álcool. Eu vejo o problema dos ciúmes é também até cultural, porque aquele problema de que acaba querendo ser dono do outro. Isso é muito difícil. E filhos de pais que têm esse instinto agressivo, de mães que são agredidas, geralmente tendem a
reproduzir no seu próprio lar o problema que ele viveu. Apesar dele não concordar, o filho acha normal que ele venha agredir fisicamente a sua esposa, seja dono, tenha aquele sentimento de posse. E a mulher, ela acha que ela tem que passar por isso. A mãe dela passou. Então, é uma coisa que acaba ficando arraigado demais. É um problema cultural. Gostaria até de perguntar aqui para a Tenente Radassa, porque ela trabalhou na área operacional, atendeu muitos casos de violência doméstica. Como que é atender uma ocorrência dessa natureza, Tenente? Aparentemente é simples. Primeira vez que você ouve na rede de rádio briga de marido e mulher, pensa ser simples, mas chegando no local é muito complicado. Normalmente a mulher agredida, está machucada, mas não quer que seja tomada nenhuma providência, não quer que o marido seja encaminhado. Na verdade, o que mais acontece é eles pedirem pra gente, chega pra lá nele, conversa com ele. Não quero que encaminhe ele pra delegacia, só dá uma espremida nele pra ver se ele para com isso. Então, assim, é muito complicado, porque a mulher, talvez seja até pelo que a doutora falou, ela às vezes se acha que deve passar por aquilo, ela termina pedindo que a gente tome esse tipo de atitude em vez de levar para a delegacia. Na verdade, é muito complicado esse tipo de ocorrência. Quer dizer que, de alguma forma, ela está super protegendo o marido, né? Agora, nesse caso, por exemplo, quando ela te faz esse pedido, o que acontece? Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, se a esposa ela não quisesse que encaminhasse o marido, a gente perguntava, a senhora quer ir para a delegacia com o esposo da senhora ou não? Se ela falasse que não, né, sendo lesão leve e tal, aparentemente tranquilo, não era encaminhado. É claro que se tratando de lesões graves, ela querendo ou não, nós sempre encaminhamos esse tipo de ocorrência para resguardo dela. Não sabemos o que vai acontecer, se depois que a guarnição sair, ele vai atentar de novo contra a vida dela, pode até causar um homicídio, alguma coisa pior. Agora, com a nova Lei Maria da Penha, não tem conversa. A guarnição chegou no local, atendeu a ocorrência. Se tiver de posse do agressor, ele vai para a delegacia juntamente com a vítima. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, a Lei Maria da Penha. Mas, Tenente, quando, por exemplo, você chega num caso, briga de casal e tem 4 filhos menores, e uma situação que, de repente, não tem como contornar, tem que levar o casal para a delegacia, o que é feito no local? Olha, a gente tenta causar o menos trauma possível nos filhos, né? Se for possível, deixa com alguém, tenta até tirar eles daquelas cenas de violência inteira, mas infelizmente as partes são encaminhadas, é o que eu falei, para resguardo, principalmente para resguardo da mulher, porque a guarnição saindo do local, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Doutora, o que a violência doméstica traz de consequência dentro da família? Bom, a violência doméstica, em geral, às vezes até silenciosa, porque muitas vezes muitas pessoas não sabem o que está acontecendo da casa ao lado. E às vezes até sabem e preferem se omitir, porque eles acham que em briga de marido e mulher, ninguém no Estado, nem ninguém pode meter a colher. Mas eu vejo diferente. O problema é que muitas mulheres, elas passam por isso silenciosamente, sem reclamar, porque é gradativa a violência. Começa com uma ameaça, amanhã está agredindo e pode vir até a causar um homicídio. E a família, ela é toda envolvida, porque os filhos passam a sofrer também esse tipo de violência, porque eles procuram proteger a mãe, o pai não concorda. Às vezes tem muitos filhos que são agressores também, não são só os maridos. Então, aquilo vai se tornando uma rotina. E muitas das mulheres se acostumam a isso, até pela baixa autoestima, ela acha até que ela é culpada, ela passa a se culpar. Então, muitas vezes, elas chegam na delegacia pedindo só para que você dê um conselho, porque, na verdade, ela não quer se separar. Ela não quer esfacelar a sua família, ela quer tentar trazer o marido ao raciocínio, à convivência social normal. Emocionalmente, o que a senhora acha que acontece na vida de uma criança quando de repente vê o seu herói, o pai, de repente espancar a mãe, essa agressão toda?
o que causa na criança? Que consequências traz sobre a vida dela? Olha, a gente percebe que tem muitas crianças que até são abusadas sexualmente, elas fogem de casa, elas podem até entrar no círculo da prostituição. Elas têm tendência a sofrer esse tipo de agressão, principalmente meninas, né, que elas saem de casa, se casam cedo e passa até os mesmos problemas que suas mães. Uhum. É difícil, porque a gente vê, por exemplo, muitas situações de crianças que são inseguras, que são tímidas, crianças que na escola dão assim, grandes problemas, não querem estudar. Eu acho que em virtude dessa violência, né, doutora? Eu acho que sim, porque a família é a mais importante célula da sociedade, ela é a célula máter, é dali que sai o cidadão. Então, se você não tem um controle, se você não tem um bom convívio familiar, como que essas pessoas podem ser inseridas dentro de uma sociedade, dentro das suas próprias profissões, porque eles tendem a ser violentos até nas suas relações humanas. Sim. Eu quero perguntar para a Tenente Radassa de um fato que ela não consegue esquecer envolvendo essa violência. Ela que atendeu, assim, tantos casos, Tenente Radassa. Houve um fato que me marcou num determinado bairro aqui de Cuiabá. A vizinha ligou dizendo que a esposa estava sendo espancada pelo marido. Nós chegamos na casa, a esposa saiu de lá toda machucada, com o olho roxo, sangrando e dizendo que não tinha acontecido nada. Nós perguntamos o que tinha acontecido, por que ela estava machucada. Ela dizia, não, eu não estou machucada, eu estou bem, não aconteceu nada. Então, assim, a gente vê ali a pessoa toda com o rosto deformado, sangrando, e ainda assim sabe-se lá por qual motivo acobertando o erro do marido. O que, na sua opinião, Tenente, que gera essa família disfuncional? Eu acredito que seja diversos motivos, como foi falado pela doutora aqui, pela cultura. Eu achei interessante ressaltar aqui nessa reportagem que foi passada, o repórter perguntou pro agressor, mas poxa, você bateu na sua esposa por bobeira? Ele falou, não foi por bobeira, foi porque ela estava me traindo. Então, assim, culturalmente, a sociedade já está contaminada, digamos assim, por esse tipo de conceito. Além de que, estruturalmente, a família às vezes já nasce mal estruturada, com problema, falta de educação, falta de Deus. Acho que vários motivos aí levam o casal a viver nessa situação. E, doutora, por que as mulheres ainda têm medo de denunciar? É o que eu já falei, é o problema da baixa autoestima e até que elimina o emocional dela. O agressor, geralmente, ele deixa claro para ela que ele é a salvação dela, ele é a ameaça. Então é muito difícil uma pessoa saber o que realmente a outra pode fazer. Então ela fala assim, se você não viver comigo, você não vai viver com ninguém. Então, e se ele cumprir essa promessa? E se ele realmente machucá-la a ponto dela ficar inválida ou morrer? Então, às vezes até preservação da vida, preservação dos seus filhos, porque a mulher, às vezes ela entende que ruim com ele, pior sem, até porque ela não tem como tratar desses filhos, ela não tem respaldo familiar, a família não aceita, muitas vezes essa pessoa, ou ela ou a família não queria que casasse com ela, ou a família acredita que ele realmente é uma ótima pessoa, porque para a família ele se porta de uma maneira. Dentro de casa ele é de outra maneira. É aquela coisa de socialmente, mas ele é uma boa pessoa, mas ninguém sabe o que acontece dentro de casa. Então eu acho que o fato de a dependência financeira, a dependência psicológica, a baixa autoestima, que muitas vezes eles conseguem fazer com que ela acredite que sem ele ela não vai viver, que ela é uma incompetente, e diversos fatores. E eu acho que principalmente eu sempre volto a falar, a cultura, a educação, a falta de religião, isso daí é até uma alavanca para que essas mulheres fiquem nessa situação. E essa violência doméstica, doutora, ela está inserida assim em toda a classe social. Qual que é a classe que mais se registra esse fato?
Olha, a gente percebe que em todas as classes sociais existem esse tipo de violência. Às vezes até demora mais um pouco, porque geralmente as pessoas de classe mais baixa, ela tem a polícia civil, a polícia militar, o hospital, até como seu ponto de apoio. Então ela procura às vezes mais depressa, mas isso aí não é um privilégio, entre aspas, né, de uma classe mais baixa. A violência doméstica, ela é de toda uma sociedade, demoram para aparecer. Quando a gente fala que a gente tem, por exemplo, na delegacia hoje, foram registrados, nesta delegacia especializada em defesa da mulher, foram registradas 1.771 ocorrências, e existem outras delegacias, como o CISC Planalto, o Verdão e o Cochipó, que também tem núcleos de atendimento à mulher. Então, foram registradas algumas que eu não tenho o número aqui. Não houve aumento de violência, houve aumento de denúncia, porque a gente não tem realmente um número exato da violência doméstica, um número exato da violência contra a mulher, porque demora-se muito para procurar, demoram-se anos, é uma coisa muito gradativa, até que chega a um ponto que ela realmente não suporta mais. Então, o número de ocorrência não é o aumento de ocorrência, é o número de denúncia, porque a violência existe muito mais. E a senhora falou um número aí. Esse número são somente de registros esse ano? Somente de registros de ocorrências da Delegacia da Mulher. Fora, eu não estou com os números, tem o CISC Verdão, o CISC Planalto e o CISC Cochipó, que também tem núcleos, e a Central de Flagrantes, que é a Ana Miranda Reis, que também registra. E esses registros, os casos não acabam na Delegacia da Mulher? Acabam e não são computados por lá? Não são computados, quando registra-se em outra. E tem também a Polícia Militar, que também registra, né? Então, no seu registro total, só para repetir... Só da Delegacia da Mulher foram 1.771 de 1º de janeiro até hoje. Do ano passado, a senhora não tem o número? Foram 2.355 na Delegacia da Mulher. No ano passado foi mais violento que este ano? Não, porque não foi o número de denúncias na Delegacia da Mulher. Só que existem outros núcleos. Como existem os 3 CISCs, que, né, elas estão, às vezes, procurando até a delegacia mais próxima. Não está só na Delegacia da Mulher. A delegacias dos CISCs também tem núcleos. Sim. Agora, Tenente Radassa, vocês trabalham com a segurança pública, trazendo a responsabilidade de guarnecer a família, a sociedade. Mas quando, por exemplo, acontece um caso como esse envolvendo um policial, como que é o atendimento dessa ocorrência? O tratamento é o mesmo? Exatamente, o tratamento é o mesmo. O policial militar ele é encaminhado para a delegacia, é feito o flagrante. A única diferença é que internamente ele também vai responder. Ele vai estar respondendo sindicância, IPM, conforme o comandante achar melhor. Então, eu quero pegar a seguinte opinião sua, Tenente Radassa. Há um versículo na Bíblia que se repete muito nas igrejas, é que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola acaba derrubando com as próprias mãos. Você acha, por exemplo, que o fato de uma família, às vezes, funcionar ou não funcionar depende da mulher? Com certeza, com certeza. A esposa ela tem uma grande responsabilidade nessa situação de crise, digamos assim. Porque se acontece uma vez, ela se submete, aceita, acontece uma segunda vez, acontece, vai indo. Então ela tem a responsabilidade dela de botar fim nessa história, procurar os meios legais e não se submeter. Porque como a doutora falou, tem filhos, às vezes o filho cresce achando que aquilo é normal, transforma-se num marido violento e por aí vai transformando num ciclo vicioso. Eu fico tão feliz quando vejo as igrejas enchendo dia a dia, porque eu acho que este valor é muito importante, é fundamental. Agora, não basta ter apenas religião, é preciso ter um vínculo com Deus, ter experiências com Deus, porque o homem que teme a Deus, as coisas são totalmente diferentes na vida. Eu quero agradecer mais uma vez pelo programa Na Mira da Lei. Amanhã estaremos de volta com outro tema, trazendo todas as informações. Um abraço e fiquem com Deus.